Não consigo entender a voz de Deus. Caso para se pensar, caso para se analisar. Vem comigo! Sua mãe Cristo Rosalina Garcia. Tudo bem, meus irmãos? Tudo bem, minhas irmãs? Como vai? Espero que esteja tudo bem. Na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, Deus tem dado estratégia para o seu servo, sua serva. Deus tem dado estratégia para os seus filhos. Muitas vezes, nós não entendemos. Quantas perguntas, não é mesmo? Quantas perguntas nós não fazemos? Louvado seja Deus. E Deus responde. E muitas vezes a gente acha que Deus está em silêncio. Por quê? Muitas vezes Deus fala com a voz do nosso pensamento. E a gente acha que é o nosso pensamento. Verdade. Muitas vezes a gente acha que é nós falando conosco mesmo. E geralmente, sempre das vezes, é o próprio Deus falando conosco. No livro de Samuel, capítulo 2, capítulo 3, faz saber que o mancebo Samuel, 3 a seguir, ele não conhecia a voz de Deus. E naquele tempo era muito difícil ter aparições sempre direto. Né? Ele falava e tinha uma aparição. Dificilmente. Não era toda hora, toda direita como é hoje. Não. Então, ele falava mais em sonho, através de voz. Ouvir a voz de Deus. E Samuel também é um dos seus escolhidos. Samuel é um dos seus filhos, do seu servo, ao qual ele escolheu para um grande ministério. Só que quando Deus começou a falar com Samuel, Samuel também não entendeu a voz de Deus. Ele ouvia a voz de Deus, mas não entendia a voz de Deus. Você está assim, meu irmão? Você está assim, minha irmã? Você ouve Deus falar, mas você não entende que Deus quer falar? Oh, glória! Passei por isso também na minha conversão. Eu acho que todos que têm um chamado ministerial grande, um ministério grande, ou pequeno, ou médio, todo que tem um chamado de Deus em sua vida, ele passa por essa dificuldade de entender a voz do seu pai. Mas o filho que é verdadeiro, honesto, obediente, fiel, reto, como Jó foi, ele esforça para entender e compreender a voz de Deus e também obedecer à voz de Deus. Assim aconteceu com Samuel. Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, diz a palavra do Senhor que por 3 vezes Deus chamou Samuel. Samuel, ainda jovem, mancebo, foi se deitar. Chegou a hora de Deus falar. E ele chegou 3 vezes até ele e falou assim: Samuel, Samuel. Das 3 vezes, Samuel foi até o sacerdote Eli, porque não entendia, não compreendia a voz de Deus. E ele achava que era Eli que estava chamando. Quantas vezes, né, irmãos? Deus está falando conosco, nós achamos que é o diabo que está falando. Triste para Deus, Deus está falando, e nós está achando que o adversário está falando. Quantas vezes é o diabo que está falando, e nós fala que foi Deus que falou. Pois é, caso para se pensar, caso para se analisar, que Deus não é Deus de confusão. Se tem confusão, se tem intriga, se tem contenda, se tem defamação, se tem calúnia, se tem separação, se tem destruição, não foi Deus que falou com você, foi Satanás. Se tem mentira também. Então, meus irmãos, a 3ª vez que Samuel chegou até Eli, Eli compreendeu que era Deus. Epa, eu estou achando que Deus está querendo falar com Samuel. E orientou Samuel: Samuel, a próxima vez que vir essa voz falar com você, você vai dizer assim: eis-me aqui, fala que eu te ouço. Então, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, quando Deus estiver falando com você e você tiver, né, dúvida do que é que Deus está querendo falar com você, você fala: fala, Deus, eis-me aqui para ouvir o Senhor falar.
e Deus vai te revelar o profundo e escondido. Aleluia! Como revelou para Samuel a casa desconcertada de Eli. Oh, glória! Louvado seja Deus! Vamos orar? Vamos! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem nesse feriado de sexta-feira, né? Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu estou bem agora. O dengo tinha me pegado, eu estava toda dengosa, mas agora estou curada para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Passou a fase de 10 dias, estou ótima, né? Tomei bastante soro para hidratar e estou bem para a glória de Deus. Aqui está uma, né? Está naquela situação. Mas, para a glória de Deus, Deus tem dado o livramento. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos ouvindo a sua presença. Visita esse irmão, visita essa irmã que não está entendendo o Senhor falar. Fala mais uma vez, Senhor, que ele venha, meu Pai querido, perseverar para ouvir a voz do Senhor. Que ele venha, Uricanta, Labassurianda, Labaxé, a querer entender a voz do Senhor. Que ele venha querer compreender a voz do Senhor. Porque não basta apenas ouvir, mas temos que obedecer o Senhor quando o Senhor quer falar. Agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã, agradeço pelo livramento que o Senhor me deu, agradeço o livramento da enfermidade, agradeço o livramento de acidente, livramento da macumbaria, das invejas, livramento das perseguições, das calúnias e defamações. Agradeço pela vida do meu esposo, agradeço pela vida do meu filho, do meu netinho, da minha nora, agradeço meu pai querido, meu pai amado, pela vida de todos os meus familiares, meus irmãos da cidade de Jundiaí, meus sobrinhos. Agradeço meu pai querido, meu pai amado, a todos os familiares, meus irmãos, minhas irmãs que estão precisando de oração, estão precisando da visita do Senhor, estão precisando do livramento do Senhor, estão precisando da misericórdia do Senhor. Vai encontrar a vida dele, a vida dela. Todos esses que têm pedido oração, todos esses têm deixado, meu Pai, nos comentários, que precisam do socorro do Senhor. Vá, papai querido, meu Pai amado. Eu lhe agradeço desde já, meu Pai, pela bênção recebida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, minhas irmãs. Fica na paz do Senhor, graça, paz, a paz.